Olha, um grande abraço para você que tá sempre aqui comigo no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários, o primeiro 6 horas da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é segunda-feira, dia 30 de junho, estamos iniciando mais uma semana, possa ser uma semana abençoada para todos nós, você e sua família, a gente consiga realizar todos os nossos sonhos. Olha, o que eu quero conversar com vocês nesse conteúdo de agora? Renato Paiva, vamos conversar muito sobre o técnico botafoguense. Tem muita gente pedindo a demissão dele e eu quero trazer para vocês aqui os motivos dessa demissão, pelo menos nesse momento, não acontecer. Quero falar também sobre o que foi o Botafogo nesse Mundial, se o Renato Paiva é o maior culpado da eliminação, se o Renato Paiva, as críticas que ele vem recebendo são justas, o que precisa mudar, o que vai acontecer com o Botafogo daqui para frente. E eu quero falar também sobre alguns jogadores do Botafogo que, na minha opinião, são culpados também da eliminação do Botafogo no Mundial, tá? Então a gente vai conversar muito sobre Renato Paiva, sobre demissão, que na minha opinião não deve acontecer, e eu vou dar minha opinião também se eu sou a favor ou não da demissão. Quero trazer motivos disso não acontecer nesse momento. Quero falar também sobre jogadores que também são culpados dessa eliminação para o Palmeiras e tudo que está por vir. Ainda temos uma temporada até dezembro, então quero conversar sobre isso tudo agora. Mas antes, eu peço para vocês aquela moral, de graça, não custa nada. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative aí o sino para você receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Se você puder, se você quiser vir membro do canal, R$ 2,99 ao mês, participa do nosso grupo do WhatsApp. Gente, vamos conversar sobre Renato Paiva, sobre jogadores, sobre tudo que aconteceu nesse Mundial e tudo que está por vir. Primeiro, alguns pontos nós vamos trazer aqui. O Renato Paiva é o maior culpado da eliminação para o Palmeiras? As críticas estão sendo justas? Motivos que talvez o John Textor não demita ele, pelo menos nesse momento. Primeiro, cara, eu tô vendo alguns torcedores do Botafogo falando o seguinte: o Mundial do Botafogo foi um Mundial covarde. Cara, eu não concordo. Eu acho que contra o PSG e contra o Atlético de Madrid, o Botafogo, cara, usou uma estratégia que, ao meu ver, foi o que tinha que fazer. Você não vai botar o time pra cima contra o PSG. Se o Botafogo faz isso, eu acho que o Botafogo tomaria uma goleada. Se você coloca o time também pra cima do Atlético de Madrid, acho também que o Botafogo perderia até o jogo de uma forma pior. O Botafogo tinha uma vantagem ali de perder por 2 gols de diferença, então o Botafogo jogou para se classificar. Então, cara, essa teoria que estão criando, que o Botafogo tomou sufoco, jogou um futebol feio no Mundial, eu não concordo. E um futebol ali efetivo e inteligente. O Botafogo foi inteligente contra o PSG e o Botafogo foi inteligente contra o Atlético de Madrid. Então, para ganhar like, para ganhar inscrito, eu não vou entrar nessa onda. Eu prefiro ficar sem like, eu prefiro ficar sem inscrito, mas eu não vou entrar nessa onda que o Mundial do Botafogo foi um Mundial covarde, de sufoco, de futebol feio, porque não foi. O Botafogo foi eficiente, o Botafogo foi inteligente, passou num grupo que ninguém acreditava que o Botafogo fosse passar, deixando o Atlético de Madrid para trás, junto com o Seattle Sounders. O técnico do PSG, o Luiz Henrique, disse que na temporada toda o Botafogo foi a equipe que mais soube se defender contra o PSG. E isso, para mim, foi uma estratégia inteligente para a gente poder passar da fase de grupos aonde ninguém acreditava que o Botafogo fosse passar. Então não começa com hipocrisia, porque eu não entro nessa onda. Aqui eu mantenho o que eu falo. Segundo ponto, vamos para o jogo contra o Palmeiras, às oitavas. O Botafogo foi covarde? Sim. Aí eu concordo. O Botafogo eliminado para o Palmeiras nas oitavas de final. O Botafogo foi uma equipe covarde.
O Botafogo só se defendeu, o Botafogo não queria jogar contra o Palmeiras, o Botafogo, se fosse para cima, teria espaços e o Botafogo não jogou. O Botafogo ficou viciado só em se defender. E um detalhe chama atenção: 3 volantes. O Renato Paiva foi covarde por colocar 3 volantes. Cara, eu até faria diferente. Eu talvez teria colocado um ponta, eu talvez teria colocado mais um atacante, ao invés de 3 volantes. Tudo bem. Mas uma coisa chama atenção. Talvez o Renato Paiva, e eu tô deixando claro aqui, tá? Eu não tô defendendo o Renato Paiva. Eu só tô trazendo aqui fatos pra gente analisar juntos. Talvez o Renato Paiva tenha colocado 3 volantes contra o Palmeiras porque ele não tinha o Gregore, é o cara da sustentação. O Gregore, ele vale por 2. O Gregore, ele corre por todo mundo. Então talvez você não ter um Gregore contra o Palmeiras tenha feito o Renato Paiva colocar 3 volantes. Porque se ele entra com 2 volantes, talvez ele entraria com Danilo, Marlon Freitas ou Alan e Marlon Freitas. Cara, imagina o Botafogo desde o começo do jogo contra o Palmeiras com 2 volantes. Seria mais trocação? Acredito que sim. Eu acredito um Botafogo com mais um ponta, mais um atacante, ao invés de 3 volantes, talvez o Botafogo teria tido mais chances de se classificar contra o Palmeiras, porque ficaria lá e cá. Mas ao mesmo tempo seria um jogo também mais arriscado. O Marlon Freitas, ele não marca ninguém. Eu tô falando da marcação, até porque ele é volante. O Marlon Freitas na marcação, a gente sabe como é que é. Então você entrar com Alan e Marlon Freitas, ou Danilo Barbosa e o Marlon Freitas, entrar só com 2 volantes, talvez seria muito arriscado. Então talvez ele tenha entrado com 3 volantes por conta da ausência do Gregore. Talvez ele tenha ficado um pouco ali com medo, com receio, e por isso colocou 3 volantes. Outra coisa que chama atenção: o Botafogo jogou 60 minutos do jogo contra o Palmeiras com 3 volantes. Os outros 60 minutos, o Botafogo jogou com 2 volantes. Ele tira o Alan para a entrada do Montoro. E mesmo assim, o Botafogo não jogou. O Botafogo ficou encaixotado na zaga, na defesa do Palmeiras. O Botafogo ficou encaixotado na zaga, na defesa do Palmeiras. O Botafogo não jogava, mesmo com 2 volantes. Ele tira o Alan, bota o Montoro, o Botafogo continuou tomando sufoco, o Botafogo não jogava. O Botafogo só foi jogar depois que o Palmeiras fez 1-0, nos 15 minutos finais da prorrogação. Então isso chama atenção também. O Botafogo, ele não jogou com 3 volantes e o Botafogo também não jogou quando o time estava somente com 2 volantes. Repito, parece que o time do Botafogo, os jogadores ficaram viciados somente em marcar e não jogar futebol. Agora, eu vou falar. Deixa eu falar porque eu vou falar. Que eu falo o que eu penso, eu vou falar o que eu penso e eu vou falar o que está na minha cabeça. Para mim, os jogadores do Botafogo, o técnico, todo mundo, eles foram para esse Mundial, até mesmo por conta do grupo difícil do Botafogo. Ninguém acreditava que o Botafogo fosse passar. Para mim, os jogadores do Botafogo e para mim o técnico, todo mundo, foram dispostos a ganharem pelo menos de um time grande. E depois que o Botafogo ganha do PSG, a sensação que eu tenho é que o objetivo acabou. Parece que depois da vitória sobre o PSG, o objetivo, ali, a ambição acabou. O Botafogo joga contra o Atlético de Madrid para passar de fase, porque o Botafogo tinha uma vantagem de perder de 2 gols de diferença. Então, cara, depois da vitória do PSG, ninguém quis nada com nada. Parece que faltou ambição, parece não, eu tenho certeza. Faltou ambição dos jogadores, faltou ambição do Renato Paiva, faltou ambição de todo mundo. Parece que o objetivo foi cumprido. Qual foi o objetivo? Ganhar do PSG. Então, eu acho sim que depois da vitória do PSG, o Botafogo faltou ambição, os jogadores, o técnico ficaram acomodados, jogaram contra o Atlético de Madrid para perder de pouco e se classificar. Eu tô falando o que eu penso, isso aqui é uma coisa da minha cabeça. Se você concorda ou não, se eu tô errado ou não, não sei. Mas é uma coisa da minha cabeça. Faltou ambição de todos.
O objetivo do Botafogo foi cumprido depois da vitória em cima do PSG. Porque se o Botafogo quisesse passar do Palmeiras, o Botafogo teria totais condições de passar do Palmeiras. Ficaram acomodados e a vitória contra o PSG parece que deixou todo mundo sem ambição. Agora, uma coisa chama a atenção também. O Paiva não vai ser cobrado. O Paiva não vai ser cobrado. O Gregore não vai ser cobrado. Falando sobre o jogo do Palmeiras, o Gregore, ele prejudicou muito a gente. O Gregore, ele toma o terceiro cartão amarelo infantil. E isso vai ficar por isso mesmo. Ninguém vai ser cobrado. O Renato Paiva não vai ser cobrado por ter colocado 3 volantes por não ter o Gregore. E o Gregore não vai ser cobrado por ter tomado um cartão amarelo infantil e ter ficado de fora de um jogo importante de oitavas de final do Mundial contra o Palmeiras. Indo para a linha dos jogadores, indo para a parte dos jogadores, para essa linha, Savarino tá de sacanagem, gente. Ou você acha que o Savarino, só por estar jogando fora da posição que ele gosta... E outra, o Savarino, ele nunca foi camisa 10. O Savarino, ano passado no Botafogo, no Atlético Mineiro, por onde o Savarino passou, ou ele jogava pela esquerda, ou ele jogava pela direita. E o Savarino, ano passado, com o Arthur Jorge, o Savarino, ele era meia atacante. Ele era um segundo atacante. Ele pisava na área para finalizar. Camisa 10 era o Almada. A galera confunde. O Savarino nunca foi camisa 10. O Savarino sempre foi um segundo atacante ano passado com o Arthur Jorge. Segundo atacante que pisava na área, finalizava de fora da área. O Savarino jogava solto, mas ele era mais um segundo atacante. Caindo até mais pelo lado direito, ano passado também. Então, essa que o Savarino é camisa 10, que agora ele tá falando pra todo mundo que ele é camisa 10, quer jogar como camisa 10. Ele nunca foi camisa 10. E outra, eu não acho que seja só questão de você estar jogando fora de posição. Eu acho até que o Renato Paiva, ele tá prejudicando o Savarino, não é o maior culpado, mas isso não é desculpa pro Savarino errar um passe, abaixar a cabeça e sair andando como ele estava fazendo. O Savarino, contra o Palmeiras, ele bateu um escanteio constrangedor. Então, até para bater escanteio, o cara tá de má vontade. E isso não é porque ele tá jogando de ponta esquerda, gente. Me desculpa, isso pra mim não cola. Eu sei que ele tá fora de posição, não gosto dele como ponta esquerda, mas isso não é desculpa pra você errar um passe, abaixar a cabeça, sair andando. Isso não é desculpa pra você bater um escanteio da maneira que ele bateu, constrangedor. Então isso pra mim não cola. Pra mim o Savarino tá dando nojo, ele tá de má vontade e ele tá de sacanagem. Outra coisa, Marlon Freitas. O gol que o Botafogo toma contra o Palmeiras do Paulinho, o Marlon Freitas, ele marcou espaço. Ele esqueceu de marcar o jogador. Foi facilmente driblado e deu as costas. O gol que o Botafogo toma do Palmeiras, do Paulinho, é culpa do Marlon Freitas. Não pode tomar um drible que ele tomou, principalmente sendo volante. E o Arthur, gente... Eu tento defender o Arthur aqui, todo mundo sabe desde quando ele chegou no Botafogo. Eu não sou fã do futebol do Arthur, respeito quem gosta, mas o Arthur também, gente, ele não faz uma jogada efetiva. Ele não ganha uma no mano a mano. Então é difícil também, cara, você olhar para a camisa 7 do Botafogo e ver que a camisa 7 do Botafogo hoje é do Arthur. E a gente precisa do Arthur para decidir um jogo, para fazer o Botafogo passar de fase no Mundial. É difícil. Eu acho até que o Arthur, para compor um elenco, é útil. Agora, para ser o camisa 7 que vai resolver tudo pra gente, o Arthur não é esse cara. Fica aí que eu já volto pra gente finalizar. Eu quero falar mais um pouquinho do Renato Paiva e eu quero trazer motivos aqui que o John Textor não vai demitir ele nesse momento. Então, nesse momento, o Renato Paiva, ele não corre risco de demissão. A gente vai conversar sobre isso, fica aí, já volto. Tô voltando aqui pra gente finalizar, mas antes, eu peço pra vocês aquela moral. Compartilha esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais, conto com a ajuda de vocês. Olha, motivos da não demissão do Renato Paiva nesse momento, na visão do John Textor. Primeiro, Iverson, você é a favor da demissão?
Cara, eu não acho o Renato Paiva o melhor técnico do mundo. Eu não fui a favor da chegada dele. Ele é um técnico mediano. Eu falo isso desde quando ele chegou. Ele vai acertar, ele vai errar. Eu não acho ele totalmente burro. Eu acho ele mais teimoso do que burro. Mas eu acho que trocar agora, no meio da temporada, é muito arriscado. Eu vou manter o que eu falo aqui há bastante tempo. O que mais me incomoda no trabalho de um técnico é quando os jogadores não gostam dele. A sensação que eu tenho, isso é uma sensação, não é informação, é de que os jogadores, tirando o Savarino, gostam do Renato Paiva. Então isso me deixa um pouco mais tranquilo para tentar fazer o trabalho fluir melhor do que está. Então, cara, ele é um técnico mediano, vai acertar, vai errar. E outra, se você pegar técnicos aí sem clube, não tem. Então, se o Botafogo mandar o Renato Paiva embora agora, o Botafogo vai trazer quem? Não tem ninguém livre no mercado, talvez do nível acima do Renato Paiva. Então, você mandar o Renato Paiva embora para ficar sem técnico, eu prefiro ficar com o Renato Paiva pelo menos até dezembro, tá? Reforços vão chegar. Eu sei que muita gente não vai concordar com isso, muita gente quer a demissão, mas eu prefiro não arriscar nesse momento do que trocar o Renato Paiva agora e não ter ninguém melhor do que ele no mercado. Eu tô confiante ainda que os reforços chegando, as coisas possam melhorar. Segundo ponto, o Renato Paiva, ele vai ter que rever algumas situações, principalmente do Botafogo jogando fora de casa. O Botafogo joga muito bem no estádio Newton Santos. O Botafogo é uma equipe que toma poucos gols. O Renato Paiva até aqui, as derrotas que ele teve, é sempre por 1-0. É difícil fazer gol no Botafogo. E quando o Botafogo perde, é sempre por 1-0. O Botafogo do Renato Paiva, ele nunca perdeu por um placar acima de 1-0. Mas você ficar jogando bem só em casa, não interessa a gente. O Botafogo tem que jogar bem em casa e o Botafogo também tem que jogar bem fora do estádio Newton Santos. E os motivos para o John Textor não demitir ele agora são óbvios. O Botafogo do Renato Paiva, no Campeonato Brasileiro, está a 6 pontos do líder. O Botafogo do Renato Paiva está classificado na Copa do Brasil, está classificado na Libertadores, e o Botafogo do Renato Paiva foi até as oitavas do Mundial, num grupo da morte que ninguém acreditava no Botafogo. Então vou fazer uma pergunta para você, para a gente encerrar. Não estou falando da gente como torcedor. A pergunta que eu vou fazer é: tu acha que isso tudo aqui pro John Textor tá bom ou tá ruim? Pro John Textor, não é pra gente como torcedor, é pro John Textor. Tá bom ou tá ruim? Reflita, porque quem vai mandar embora é o John Textor. Então, o cara que pode mandar o Renato Paiva embora, as coisas pra ele, tá ruim ou tá boa? Tá 6 pontos do líder no Brasileiro, classificado nas Copas e foi até as oitavas do Mundial. Tu acha que isso tá bom ou ruim na cabeça do John Textor? Se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência. Se cuidem, fiquem com Deus. Boa segunda-feira, boa semana. Tudo que for saindo relacionado ao Botafogo, 5 horas da tarde eu tô de volta. Sempre com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso glorioso. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Fogão, eu gosto mais de você do que de mim.